Graça e paz, igreja. Amém. Alegria estar aqui. Eu digo que não tenho uma agenda, eu tenho uma missão. Amém. E Deus faz a agenda para o cumprimento da missão. E mesmo havendo sido agraciada já com a oração do pastor, eu quero orar para agradecer a Deus. O que Ele fez me trazendo aqui nesta noite. Pai, a palavra é gratidão. Gratidão porque aprove o Senhor que hoje, nesta noite, eu estivesse aqui, neste lugar, servindo aos teus filhos e tuas filhas que se reúnem aqui. Pai, usa-me para o louvor da tua glória. Faz aquilo que o Senhor planejou fazer quando o Senhor fez essa agenda. E eu te dou graças por isso. O Senhor poderia fazer através de anjos, através de seres espirituais, ministros a teu serviço. Mas o Senhor escolheu fazer através de pessoas. E na tua infinita graça, o Senhor me usa para o louvor da tua glória. Então venha, Pai, em nome de Jesus, e opera nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podem sentar. Eu também vou me assentar. E eu costumo dizer em todos os lugares onde vou, se você se incomoda, põe essa mesa um pouquinho mais para frente, querida. Se você se incomoda porque eu estou sentada, você está acostumado com um pastor animado, que anda de um lado para o outro. Eu também sou animada, para você ter uma ideia, eu dirigi 5 horas hoje para estar aqui. Mas eu tenho uma grave dificuldade de ficar em pé muito tempo. Eu posso dirigir 24 horas, mas se eu fico em pé, eu tenho dor no joelho, porque eu já caí um tanto de vezes, já operei menisco, já tive uma lesão no quadril. Mas se você se incomoda de eu ficar sentado, eu tenho uma notícia para te dar. Jesus pregou sentado muitas vezes. O Sermão do Monte ele pregou sentado, lá no lago, quando ele manda Pedro fazer a pesca maravilhosa, ele também estava sentado. Então, fecha o olho, finge que eu não estou sentada, só escute a minha voz, mas não deixe que nada atrapalhe o que Deus tem para falar com você nessa noite. Amém? Amém. Legados geracionais. Você sabe que esse é um apelido que eu dei para a maldição hereditária. Porque a palavra maldição hereditária arrepia todo mundo. Eu não tenho maldição, eu não tenho maldição. Heranças espirituais, legados geracionais, maldição hereditária, são consequências do pecado na nossa linhagem. Mas eu quero primeiro te dar algumas preliminares. Eu digo que são fundamentos. O mundo espiritual é legal de leis. Não é legal de joia, de bacana. O mundo espiritual funciona dentro de princípios de leis. Todo o universo funciona dentro de princípios legais. E eu falo que Deus me fez juíza federal, para entender o mundo espiritual. Ficou muito fácil, entendendo de leis, entender como é que Deus faz a aplicação das suas penalidades, nós podemos chamar assim, quando o homem peca e a consequência do pecado resulta na aplicação de uma lei. Existem 2 leis que regem essa penalidade ou aplicação do juízo de Deus. Uma é a lei da responsabilidade e a outra é a lei da herança. A lei da responsabilidade, ela está grafada, escrita em Ezequiel 18, onde diz: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O pai peca, o filho não tem consequência, como salário de pecado, a morte. O filho peca e o pai não tem consequência, como salário de pecado, a morte. Pecado é transgressão à lei, é desobediência. E a desobediência gera morte, separação de Deus. Morte não é um caixão, 7 palmos abaixo no chão, mas sim separação do Criador. Em Adão todos pecaram, e todos foram destituídos da glória de Deus. Destituído é porque tinha. Você é destituído de alguma coisa que você possuía, do imóvel, do carro. Então o homem tinha a glória de Deus. Quando criado, quando formado, a imagem e semelhança do Deus triuno, não era só do Deus Pai, porque está escrito em Gênesis 1, 26,
Depois de Deus haver feito tudo, também disse Deus: façamos o homem, façamos o homem. Façamos é plural, não é singular. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Nossa é plural também. Não está escrito: farei o homem conforme a minha imagem. Então, se está em plural, significa que a Trindade estava junto na hora de fazer o homem, semelhante ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Esse homem perfeito, esse homem tinha a glória de Deus, era o DNA de Deus. E ele perdeu. Quando ele escolheu obedecer ao inimigo de Deus e fazer o que Deus disse para não fazer, ele perdeu o DNA de Deus, perdeu o vínculo de Deus como filho de Deus. Ele foi formado para ser filho de Deus, não foi formado para ser jardineiro do Éden. Está escrito em Lucas capítulo 3, a partir do 23, a genealogia de Jesus, aqueles textos que a gente não gosta de ler porque acha que são enjoados. Fulano, filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano. Mas em toda a Bíblia tem revelação, até na genealogia. E lá em Lucas 3, versículo 38, está escrito: Adão, filho de Deus. Deus formou o homem para ser seu filho. Tinha o seu DNA, sua glória, semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com o pecado, com a escolha da desobediência, perdeu. E aí tornou-se criatura, só criatura, amada por Deus. Deus ama toda a sua criação, toda. Deus ama as criaturas humanas da sua criação. Mas elas não são filhos. Elas só se tornam filhos de Deus quando recebem o sacrifício da cruz, nós sabemos disso. Quando recebem o Filho de Deus, crendo que Ele é o Salvador, crendo com o coração e confessando com os lábios que Ele é o Senhor, esses deixam de ser apenas criaturas, tão somente criaturas, mas tornam-se filhos de Deus. Por isso que está escrito, Jesus dizendo, após a sua ressurreição, quando dá a grande comissão, ele diz, Marcos 16, versículo 14 em diante, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, 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 criatura. Quem crê e for batizado, será salvo, será uma criatura salva, tornar-se-á filho de Deus. Quem não crê e não for batizado, permanecerá criatura, e salva não será. Por isso que em João 3,16 está escrito, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para salvar o mundo, mas não veio para julgar o mundo. A partir dessa expressão que ele veio para salvar o mundo, diz que ele não veio para julgar, veio para salvar, porque o mundo já estava julgado, já estava condenado. O homem, em Adão, foi condenado. Todos os que nasceram a partir de Adão, todos já nascem com uma condenação eterna, porque destituídos são da glória de Deus. Só a partir da recepção de Jesus como Senhor e Salvador, recebem o DNA de volta. O DNA de volta é o Espírito do Filho. É por isso que está escrito em Gálatas 4, a partir do versículo 4. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, condenados, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração. Parece que tem uma impropriedade. Vós sois filhos, tinha que ser vosso coração, para combinar. Mas o apóstolo Paulo, que está falando aos Gálatas, ele se inclui como filho. Ele diz, porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração, ao seu e ao meu. O espírito do seu filho que clama, Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois também herdeiros de Deus. O penhor da salvação, o selo da salvação, o Espírito Santo, restitui no homem, com o fruto que ele vai produzir, o DNA de Deus. Restitui nesse homem
a manifestação da nova criatura que ele deve ser quando ele se entrega para o Senhor, recebendo Jesus. Mas o que eu quero te dizer é que o pecado gera morte. O pecado tem como consequência a morte. Mesmo aquele que já andou pelos caminhos do Senhor e que afastou-se, foi embora, ele morre de novo. Por isso que na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo volta, o irmão ciumento não quer entrar na festa, e o pai vai e diz para ele: teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Não diz estava desviado, estava morto, morto, morto. Porque o salário do pecado é morte, é morte. Morte é separação de Deus, é desconexão com Deus. Então, Ezequiel 18 fala de morte. O salário do pecado é morte. Sabe como termina Ezequiel, esse texto que fala que a alma que pecar essa morrerá? Deus dizendo: não tenho prazer na morte de ninguém, arrependei-vos. Deus quer que o homem se arrependa. Por quê? Porque o arrependimento cancela o pecado. Atos 3,19 está escrito: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Só o arrependimento cancela o pecado, só. Às vezes eu ministro em eventos de cura e libertação, e eu falo, por exemplo, de bastardia. Bastardia, o que é bastardia? É gerar filhos fora da aliança do casamento. Gerar filhos no adultério, gerar filhos na fornicação. A Bíblia fala que o filho bastardo não permanece na congregação dos santos. Não é templo, não é igreja, é no corpo de Cristo. Há uma manifestação demoníaca desde a concepção. Por que desde a concepção? Porque só tem um leito bendito, só. Está escrito: bendito dentre todos seja o leito do matrimônio sem mácula. O leito do matrimônio é do casamento, sem mácula é sem promiscuidade. Bendito dentre todos seja o leito do matrimônio sem mácula. Bendito dentre todos seja o leito do matrimônio sem mácula. Então, o leito que não é do matrimônio, ou que é do matrimônio com mácula, não é bendito. Se não é bendito, é o quê? Fala a palavra. Maldito. Então, uma criança gerada num leito maldito, ela pode ter uma perturbação demoníaca desde a concepção, porque ela é gerada no lugar maldito. Mas dentro do ventre de uma mulher, uma criança pode ter uma infiltração espiritual? Pode. Se você conhece a Bíblia, João Batista estava no ventre de Isabel, quando Maria chega grávida do menino Jesus, e João Batista salta de alegria no ventre de Isabel, cheio do Espírito Santo. A profecia para Zacarias, que ele teria um filho, que o menino anunciaria a vinda do Messias, diz que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Então, se o mundo espiritual da luz pode tocar numa criança no ventre, o das trevas pode também. Há um acesso do mundo espiritual no ventre. As leis espirituais são diferentes das leis da física. Não existe tempo, não existe espaço no mundo espiritual. E aí você vai perceber que filhos bastardos, filhos gerados fora do leito do matrimônio bendito, eles têm uma perturbação espiritual muito grande. Nós já tivemos centro de recuperação de dependentes químicos, cuidando de meninos que tinham vícios. Um índice altíssimo. 90% deles eram filhos bastardos. Se você for para uma fila de visitação num presídio, você vai ver que o índice altíssimo daqueles que já cometeram delitos estão lá no presídio, são filhos bastardos. E você vai ver quando chegam as mães para chorar as mágoas do que estão vivendo com seus filhos, um índice altíssimo, filhos gerados fora da aliança do casamento. E aí eu vou ensinando para as pessoas sobre isso. E aí a pessoa fala assim: mas eu me casei, eu fiquei grávida, noiva, mas eu me casei. Aí a minha resposta é: casamento não cancela pecado.
O que cancela pecado é arrependimento e confissão. É só arrependimento e confissão. É só arrependimento e confissão. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Não tem outra forma de cancelar pecado. Tudo isso para te dizer que só arrependimento cancela pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Vai ser separada de Deus. Se houver arrependimento, volta para Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Se arrepender, nasce de novo. O que é nascer de novo? É se arrepender e tornar-se nova criatura. A nova criatura é o nascido de novo. Acabou de nascer e vai começar uma caminhada, e nessa caminhada vai ser limpo. Ou, então, aquela palavra que está em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, que aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, não vale para a limpeza? Ele não está limpa, essa pessoa? Não, ela não está limpa. Ela apenas nasceu de novo, é nova criatura. Aquele que está em Cristo não está limpo. Mas se ele está em Cristo, ele pode ser limpo. Por isso que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo homem que está em mim, meu pai limpa. E se não limpa, lança fora. Estar em Cristo é estar no lugar onde pode estar limpo. Por quê? Porque na cruz do Calvário foi tudo conquistado para nós. Tudo que ele conquistou é direito nosso, é nossa herança. E como eu disse em Gálatas 4, a partir do versículo 4, se sois filhos, sois herdeiros. Herdeiros de tudo que tem na cruz. E na cruz tem salvação, tem cura e tem libertação. E tem rompimento de maldições também, tudo está lá. Mas volta para o primeiro conceito, a lei da responsabilidade. A alma que pecar, essa morrerá. Se houver arrependimento, nasce de novo, volta para a vida. E aí? E aí, o filho não paga pelo pecado do pai. E também não é o filho que se arrepende pelo pecado do pai. E nem o pai pelo pecado do filho. Se pudéssemos nos arrepender pelo pecado dos nossos filhos, ó, como maravilhoso seria. Todos eles serão salvos pelo nosso arrependimento. Mas não é assim. Mas a outra lei é a lei da herança. A lei da herança, ela está grafada, ela está escrita em Ezequiel 18? Não, está nos 10 mandamentos. Lá onde Deus escreveu, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Visitarei a iniquidade dos pais nos pais? Não. Pela responsabilidade pessoal é dos pais nos pais. Pela lei da herança é dos pais nos filhos. Agora eu tenho uma notícia para te dar. Os 10 mandamentos só foram publicados no Monte Sinai. Quando o trono do céu desceu e Deus escreveu com os dedos dele em tábuas de pedra. Deixou escrita tal a importância dessa lei. Ele escreveu, Moisés quebrou as primeiras tábuas, você sabe a história. Ele determinou que Moisés apresentasse as segundas tábuas, escreveu novamente, deixou escrito, e essas tábuas estão até hoje guardadas na Arca da Aliança. A imutabilidade dessa lei é assegurada pelo lugar onde ela está. Ela está na Arca da Aliança, e João, na ilha de Patmos, quando teve a visão do Apocalipse, ele escreve em Apocalipse 11, 19, que abriu-se o santuário do céu, e ele viu a Arca da Aliança no santuário do céu. Então, essa lei é imutável. Mas, pastora, quantas vezes eu ouvi dizer que, a partir da cruz, a lei perdeu a validade? Não, isso não está escrito. Se você ouviu isso, isso é heresia. Ou um grande engano. O Velho Testamento termina Deus dizendo, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe. Malaquias 4:4. E no Novo Testamento, a partir do capítulo 5, Jesus fala, não penseis que vim revogar a lei. Não vim revogar, vim para cumprir.
E como juiz eu te falo que uma lei que não é revogada, ela é vigente. Não houve revogação, plena vigência. Jesus fala, não penseis que vim revogar a lei, não vim para revogar. Eu vim para cumprir. E acrescenta, até que céu e terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. E parece que céu e terra ainda não passaram. Então, nem um i nem um tio passou da lei. E ainda Jesus acrescenta algumas coisas. Ele mostra que a lei, como foi escrita, ela teve um peso, mas a partir da vinda dele, ela tem um peso duplo. Não matarás, mas se você desejar matar, já está cometendo pecado. Não adulterarás, mas se você olhar e desejar, já está cometendo. Enfim, Jesus diz, ficou pior. Ficou um pouco pior com a minha vinda. Eu vim para cumprir, mas o teu pecado vai ter um peso maior. Agora, eu vou pagar a tua conta na cruz. Eu vim para cumprir, para cumprir. Como ele vem para cumprir? Ele morre no lugar do homem. O salário do pecado é morte, mas Deus envia o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, morrer no lugar do homem. É como um condenado indo para a câmara de gás, e ele entra na frente e diz, me mata, eu morro no lugar dele. E quando aceitamos esse sacrifício, quando recebemos essa benesse, ele risca a dívida, o nosso pecado desaparece. Mas não desaparece do nada, desaparece porque foi pago o preço dele. É de graça para mim e para você, mas não é de graça para o Filho de Deus. Ele morreu por isso. Quando Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, fala que ele humilhou-se, tornou-se figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você pensa que a humilhação dele decorre apenas da morte de cruz? Não. A humilhação dele decorre de haver deixado a sua glória, a sua majestade. Porque antes da fundação do mundo, ele já era o unigênito do Pai. Quando ele ora a oração sacerdotal, ele fala, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer haja luz, ele já existia. E já era o Deus Filho, já era glorificado, revestido de glória, poder e majestade, já tinha olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, e uma luz mais resplandecente que o sol, que ele voltou a ter depois da ressurreição, mas ele já tinha isso. Mas se ele viesse assim, ninguém aguentaria ficar perto dele. Porque quando Daniel viu, fazendo o jejum de 21 dias, as margens do rio Tigre, e viu um com olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, e voz como de muitas águas, ele viu Jesus, sim, antes de Jesus vir em carne, apareceu para Daniel às margens do rio Tigre. E sabe o que aconteceu? Daniel caiu de cara no chão, desmaiou. Quando João, que andou com ele, amigo íntimo, o viu ressurreto, glorificado. Descreve, eu vi um com olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas. E uma luz mais resplandecente que o sol. E quando eu o vi, eu caí como morto. O apóstolo Paulo, que foi citado pelo pastor, encontrou com ele na estrada de Damasco, viu uma luz mais resplandecente que o sol e caiu também. Então, ele não poderia vir como ele era, com a sua glória, poder e majestade. Ele teve que se humilhar. Nascer de mulher. Por que nascer de mulher? Porque se o homem pecou, é o homem que tem que morrer. Ele tinha que ser filho do homem. Ele tinha que ter carne e sangue. Se ele vem como Deus, o sacrifício da cruz não existiria. Coroa de espinhos não vai doer na cabeça de Deus. Lança no peito de Deus é cócegas. Ele tinha que vir como homem, com toda a inervação do corpo de um homem, com todo o sangue do corpo de um homem. Então, ele tinha que passar por todo o estágio da humanidade. E a humilhação começa quando ele vem como embrião. Barriga de mulher, 9 meses, escutando o barulho do intestino dela, nascendo pelo canal vaginal dela, tendo que mamar no peito dela, caminhar
os primeiros passinhos, caindo e levantando como toda criança, passar por todo o estágio da humanidade, para verdadeiramente representar o homem na cruz. Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir, é isso. Eu vim para ser punido no lugar do homem. O castigo que nos traz a paz foi dado para ele, pelas pisaduras dele fomos sarados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquela cruz ele me representa. E quando eu recebo aquele sacrifício da cruz, a minha dívida é rasgada, porque ela foi paga na cruz. Ela foi paga. Mas eu tenho que concordar com esse pagamento. Eu gosto de citar o texto que fala que o escrito da dívida foi riscado. Eu imagino você devendo milhões em um banco, não tem dinheiro para pagar. Aparece um benfeitor, preenche o cheque no total da tua dívida, apresenta para o gerente acha maravilhoso, porque vai cobrir o buraco que tem no banco pela dívida, não paga, mas o gerente não pode receber. Por que não pode? Porque o contrato faz lei entre as partes. Os pactos do contrato viram uma lei entre os contratantes. Em direito é assim. Ninguém pode se meter no contrato dos outros, não. Você elabora cláusulas e pactua o que você quiser concordar. E ninguém pode se meter nisso. Mas nem para pagar a dívida, nem para pagar a dívida. Imagine que alguém queira pagar a minha dívida para o banco e seja uma pessoa má, que vai me ter nas mãos como refém. Eu não quero, eu prefiro dever para o banco. Negocio prazo, negocio taxas de juro, dou imóveis como parte de pagamento. Não, eu prefiro dever para o banco, eu não quero que o outro pague a minha conta. Então, o gerente não pode receber de outra pessoa, a menos que você concorde. O gerente vai mandar te chamar, ou me chamar, Tânia, apareceu aqui um benfeitor para pagar a sua conta, o cheque está assinado, toda a tua dívida vai ser zerada se você recebe esse pagamento que ele quer dar aqui. Ele quer dar, ele veio espontaneamente, entrou na minha gerência e disse, eu quero pagar a dívida da Tânia, eu vim para isso. Mas, Tânia, se você não concordar, em direito diz anuir, se você não der a sua anuência, eu não posso receber o dinheiro da sua dívida. Agora, se você concordar, sua dívida vai ser rasgada. Vai desaparecer, você não vai me dever mais nada. E você quer que ele pague a sua conta? Responda agora, Tânia. E a Tânia pode ser tola e dizer, não, vou pensar. Mas tem gente que diz, vou pensar. Jesus pagou a sua conta. Mas você precisa concordar. Você precisa concordar. Você precisa receber esse benefício e concordar que ele pague a sua dívida, senão ela fica sua mesmo, não tem outro jeito. Mas quando você concorda, acaba a dívida, desaparece. Isso é um novo nascimento. Começa do zero a sua história. Começa como se você nunca tivesse devido nada. Você está limpo, dívida rasgada, zerado. Uma nova história você tem. É isso que se trata da lei da responsabilidade. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Agora, limpo, só porque o pecado foi cancelado, já está? Não, não está. A Bíblia diz também, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está na primeira epístola de João. Perdoar é sinônimo de redimir, não é sinônimo de limpar. Limpar é sinônimo de purificar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, que é nos redimir, e nos purificar, que é nos limpar. Sem confissão não tem limpeza. Não tem limpeza. Tem perdão por causa do arrependimento? Tem. Tem perdão. E se houve o perdão onde abundou o pecado, superabundou a graça? Se houve a manifestação da graça de Deus e o pecado foi perdoado, acabou a morte.
acabou a morte, e significa que a vida eterna está garantida. A vida eterna está garantida. Agora, antes de chegar o dia de começar a vida no céu, tem uma caminhada aqui na terra. Eu me converti com 14 anos, eu tenho 76. Essa caminhada está ainda por aqui. Eu ainda não cheguei na mansão celeste. Eu ainda não estou livre desse corpo que tem enfermidades. Eu ainda estou limitada na minha humanidade. Com certeza, meu espírito já está assentado com Jesus nos lugares celestiais. O véu foi rasgado, o novo caminho foi aberto, eu tenho livre acesso ao Pai, mas eu ainda não descasquei, eu estou dentro de uma casca. Eu só vou descascar quando houver a primeira morte. Na primeira morte, o corpo volta para o pó, e o espírito volta para Deus que o deu. Primeira morte. Por que primeira? Porque tem uma segunda. Na primeira morte, todos vão descascar. Todos voltarão para o pó. Mas todos ressuscitarão. Quando Jesus voltar, todos ressuscitarão. Está escrito em Apocalipse 20 que a morte entregará a todos. O mar entregará, a terra entregará, todos. E aí sim, aí haverá separação. Aqueles que receberam Jesus, que tem o nome escrito no livro da vida, esses não verão a segunda morte. Eles verão eternamente com o Pai. Mas os que não têm o nome escrito no livro da vida não tomaram a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador. Não se arrependeram dos seus pecados. Esses vão sofrer o dano da segunda morte. Separação eterna de Deus. Lugar de tormento. Que tem um nome, o nome é inferno. Esse é o nome. E está tudo isso escrito na palavra. Apocalipse 20, 21, 22, está tudo lá. Jesus fala também. Mas então, eu posso ter vida eterna garantida, ressuscitar, não ter a segunda morte, mas não ter vida abundante enquanto estou caminhando aqui na terra. Como assim, pastora? Lembra que Jesus fala em João 10, 10? O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E você pensa que Jesus está falando disso na eternidade? Nananina, não. Por que não está falando disso na vida eterna? Porque na vida eterna, Satanás vai estar preso num lago de fogo e de enxofre, como está escrito em Apocalipse 20, 10. Ele não matará, não roubará e não destruirá mais. O ministério dele acabará. Ele tem o ministério de matar, roubar e destruir enquanto estamos na terra. Enquanto estamos por aqui. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você quiser ter uma mostrazinha do que o ladrão... Quem é o ladrão? Satanás, ele tem vários nomes. Em Apocalipse 12, versículo 7 em diante, fala da expulsão desse anjo do céu. E lá diz, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás. No céu não se achou mais lugar para ele. Um anjo de luz, formado pelo louvor da glória de Deus, rebelou-se contra Deus, foi expulso do céu, e junto consigo levou 1/3 dos anjos e instalou o império das trevas. Regem o império das trevas. E o ministério matar, roubar e destruir. Jesus vem para dar vida e vida em abundância, reino da luz. Império das trevas, reino da luz. Interessante que quando João Batista nasce para anunciar a vinda do Messias, o nascimento de João Batista foi anunciado por um anjo. Um anjo aparece para Zacarias, seu pai, no templo, e fala que ele nasceria, ele viria para anunciar a vinda do Messias.
E quando ele nasce, o pai, Zacarias, profetiza em cima do bebezinho. E fala: e tu, menino, anunciarás a vinda do sol nascente das alturas, aquele que vem para iluminar os que jazem em trevas, os que jazem no vale da sombra da morte. É o ministério de João Batista. E esse menino anunciou que Jesus viria. E quando ele começa a anunciar, ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Evangelho de Mateus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus vem, mesma coisa. Jesus, depois do batismo, começa a pregar e diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que está próximo é o que não chegou ainda. Mas, quando Jesus expulsa o demônio de um menino que era surdo-mudo, ele diz para aqueles que o criticam, aqueles que dizem que ele tem parte com o diabo, por isso que ele estava expulsando o demônio, ele fala: não, um reino não pode ser dividido. Satanás não expulsa por Satanás. Se eu expulso demônios é pelo dedo de Deus, e porque o reino de Deus é chegado. Agora não está mais próximo, agora chegou. E chega botando o império das trevas para correr. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, para colocar o inimigo para correr. Mas tem outros nomes. Jesus chama de ladrão, na expulsão do céu, dragão, antiga serpente, o diabo, Satanás. Por que antiga serpente? Porque a primeira incorporação espírita do planeta foi na serpente. Por isso chama antiga serpente. Mas ele é chamado de adversário também. E esse ser espiritual, o ladrão, Satanás, antiga serpente, o diabo, o adversário, o cramunhão, o capiroto, sei lá como é que você chama ele, o coisa ruim, o cão. Eu não gosto que fale o cão, eu tenho 2 cãezinhos tão bonzinhos lá em casa. Tem uma cadelinha que é uma gracinha. E um cachorro que eu botei o nome de Brutus, me arrependi, porque ele é muito violento. Violento não, assanhado. Agora eu chego em casa e falo: você é um cão calmo, você é um cão bom, você não é Brutus, esse nome não compete mais para você, né? Então eu não gosto de chamar Satanás de cão, porque eu tenho muitos animaizinhos e amo os animais. Mas, enfim, esse ser espiritual da maldade não saiu do céu sem ser expulso. Ele precisou ser expulso. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram e foi expulso o dragão, a antiga serpente. Jesus, até o batismo, ficou escondido do diabo. Até o batismo, não havia autoridade espiritual na terra contra o império das trevas. A autoridade foi dada ao homem no Éden, no princípio da criação. Quando Deus mandou o homem guardar o jardim, deu autoridade ao homem. Deu a terra para o homem dominar. Gênesis 1, 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tem ele domínio sobre todos os animais, sobre toda a terra. Domínio é gestão, é administração. Junto com o domínio, Deus deu autoridade ao homem. Por isso mandou o homem guardar o jardim. Por que você guarda a sua casa, seu carro, seu dinheiro, suas joias, sua bolsa? Porque tem ladrão. Você não precisaria guardar nada. Mandou o homem guardar o jardim porque esse ser espiritual que foi expulso do céu veio para a terra. Quando você vai para Apocalipse 12, 7, diz: no céu não se achou lugar para ele, foi lançado para a terra. Então Deus disse ao homem: guarda. Ele não pode entrar na terra sem a tua permissão. Você tem gestão da terra, você tem domínio, você tem governo. Escute bem. Eu disse a você que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Os conceitos jurídicos se aplicam para você entender o mundo espiritual. O conceito jurídico de domínio é diferente do conceito jurídico de propriedade. O proprietário é o dono.
Pode derrubar, pode vender, pode destruir, pode remodelar. O conceito jurídico de domínio não é de propriedade, é de governo, de gestão. Esse imóvel aqui pode ter um dono, registro de imóveis, escritura no nome de uma pessoa. Mas, por um contrato de locação, tem uma permissão legal para a igreja funcionar. E aí a igreja tem o domínio. O proprietário não pode entrar por aquela porta e dizer quem que vai entrar para pregar aqui. Não pode entrar por aquela porta para dizer que hora começa o culto. Ele não pode interferir, porque o domínio é uma permissão legal que ele deu. Quando Deus deu a terra para o homem, deu para domínio, não é para propriedade. A propriedade continua sendo de Deus. A terra, sua plenitude, todos que nela habitam são do Senhor. Ele diz, toda a terra é minha. Mas o domínio ele deu para o homem. E porque deu para o homem, deixou o homem escolher quem entra, quem sai. Por isso que eu digo que o mundo espiritual conecta-se com o mundo natural através de portas. Quando ele fala para Caim, o pecado já está à porta, te cumpre dominá-lo, o pecado vai ser a matéria-prima que vai dar permissão legal para o diabo entrar. Quando Jesus fala em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Na sua casa, família. Luz e trevas precisam da permissão do homem para entrar. Falei para você que o gerente do banco chama, você quer que ele pague sua dívida? Quer que ele entre na sua casa? Não. Então, não vai entrar. Se você não quer, não vai entrar. Você tem a decisão. Livre-arbítrio que chama isso. Mas o que eu quero te dizer é que essa autoridade dada ao homem, no Éden, não foi usada. O inimigo entrou, a antiga serpente, porque incorporou numa serpente. Por que incorporou? Porque o mundo espiritual é assim, um corpo é que vai dar permissão legal para um espírito agir na terra. O espírito precisa ter corpo para estar sujeito às leis da física na terra. O mundo espiritual não tem leis da física. A interação física, para um espírito fazer, ele precisa ter um corpo. Por isso os demônios incorporam. Por isso Jesus teve que vir em carne. Por isso o Espírito Santo incorpora a igreja. E aí, na primeira incorporação espírita do planeta, o inimigo entrou e induziu o homem a desobedecer a Deus. Entrou o pecado. A autoridade espiritual foi recolhida. Você não vai ver no Velho Testamento inteirinho nenhum homem com autoridade espiritual. Nenhum. Você vai ver Deus dizendo, eu repreenderei o devorador. Você vai ver o profeta dizendo, o Senhor que escolheu Jerusalém, te repreenda, Satanás. Ou vai ver Davi sendo chamado para adorar. Saul estava endemoniado. E quando Davi adorava, a presença do Espírito Santo era palpável. E o demônio que estava em Saul afastava-se, mas voltava. Só durante a adoração que saía. Davi não tinha autoridade espiritual para expulsar. Um profeta que nasceu 700 anos antes de Jesus nascer, na verdade, o profeta nasceu no ano 685, o nome dele é Isaías. Ele escreveu a profecia da unção messiânica, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, para isso. Para salvar, para curar, para libertar cativos e oprimidos. A unção messiânica viria sobre Quando Isaías fala, o Espírito está sobre mim, é claro que não era sobre Isaías. Ele estava profetizando que o Messias viria, nasceria em carne, porque ele também profetiza, a virgem conceberá, dará à luz um filho. Isaías nem sabia quando seria, mas 700 anos depois, lá no Rio Jordão, a profecia se cumpriu. Jesus estava sendo batizado. A voz do Pai foi ouvida no céu, dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E o Espírito desce de forma visível, e desce sobre e a profecia se cumpre. E só a partir dali, foi permitido a Jesus encontrar-se com o diabo.
Até ali ele ficou escondido. E quando ele se encontra com o diabo, e você vai ler o texto, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado depois do batismo. Um diálogo é travado. Satanás oferece para ele aquilo que ele mais estava precisando. Satanás não é idiota, ele é sábio, tem uma sabedoria do mal. Jesus estava 40 dias sem comer e sem beber, ele oferece o quê? Ele oferece pão? Não, porque ele não pode transformar pedra em pão, ele não pode fazer nada, mas ele desafia Jesus a transformar pedra em pão. Se és o Filho de Deus, dá um jeito de ter comida na sua mão. Jesus responde pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ah, Satanás disse, então é na palavra que eu tenho que guerrear com ele? Cita o Salmo 91. Leva Jesus a um pináculo, lança-te daqui, que ele vai te guardar. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Cita o Salmo 91. Jesus responde pela palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás viu que não adianta discutir na palavra e nem desafiar na fome. Aí ele tenta oferecer para Jesus os reinos do mundo, que são deles. Ele ganhou quando ele induziu o homem ao pecado. Por isso ele é chamado príncipe desse mundo por Jesus. Por isso Jesus fala, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Por isso Jesus fala que o mundo jaz no maligno. Aí ele vai oferecer para Jesus o que ele tem. Ele não tem poder para transformar pedra em pão, mas ele tem os reinos, o poder, a riqueza, sem Deus, isso ele tem. E vive oferecendo nas redes sociais aí para todo mundo, qualquer curso que você vai, te oferece tudo isso. Aí Jesus faz a palavra que nunca havia sido proferida na terra. Jesus fala para ele, retira-te, somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele amarás, só diante dele te prostrarás. Mas o que eu quero te ensinar é que no diálogo Satanás não saiu. Ele saiu quando ele foi expulso. Do céu ele não saiu quando recebeu um comando de sair, ele saiu quando foi expulso. E aí, eu quero dizer para você que não é só porque você entregou sua vida para Jesus que ele vai embora. Não. Ele precisa ser expulso. E não adianta você botar ele para correr se tiver alguma coisa dele com você. Se confessarem nossos pecados, confessarmos nossos pecados, ele fez justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Injustiça na Bíblia não é justiça de julgamento, é desalinho com as leis de Deus. É desalinho com as leis de Deus. Sabe aquela figura do acumulador de lixo que aparece no Discovery, que enche a casa de lixo? Anos e anos e anos e anos, junto com a podridão que ele acumula, vem rato, vem barata, vem percevejo, tudo de ruim.com, imundície de toda a natureza, infestada fica a casa dele de bichos, de insetos. Aí um dia ele é curado, ele acorda sarado, não tem mais síndrome de acumulador. Que coisa louca que eu fiz da minha vida, só fiz sujeira na minha vida, não tenho amigos, não tenho família, não tenho nada, nunca mais vou fazer, é nova criatura, converteu. Arrependei-vos e convertei-vos. Conversão é mudar a rota, mudar a mente, metanoia. Mas se ele não tirar todo o lixo que ele acumulou há 40 anos dentro da casa dele e botar do lado de fora, toda bicharada que entrou vai ficar lá dentro. Só sai se colocar para fora. É a confissão. E aí você vai se lembrar que tem um versículo na Bíblia, Provérbios 28, 13. O que encobre a transgressão jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera, o que encobre jamais prospera, o que encobre jamais prospera. Não está escrito que o que encobre não tem salvação.
Não. O que encobre pode ter salvação e não prosperar. O que encobre não prospera porque aquele que mata, rouba e destrói continua com o espaço dele garantido. Não foi denunciada as obras das trevas e trazida para a luz. E na jurisdição das trevas ele governa. Só tem um jeito de Jesus governar, é trazer para a luz o que está encoberto. Por isso que o texto de 1 Epístola de João, onde fala, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, começa dizendo assim, que ele é luz e nós temos que andar na luz como ele na luz está. Confessar os nossos pecados. Tirar da obscuridade, tirar das trevas, tirar do oculto. Pastora, mas eu já confessei para Deus. No dia do meu arrependimento, eu confessei para Deus. Mas você não precisa confessar para Deus. Você só precisa se arrepender diante de Deus. Ele precisa olhar para o teu coração e ver o arrependimento, o coração quebrantado. Um coração arrependido, Deus vê. Ele conhece, ele sonda o coração, ele sonda as intenções do coração, os afetos do coração, tudo ele vê. O pensamento não chegou à mente, ele sabe qual é, a palavra não chegou à boca, ele sabe qual é. Davi, quando fala no Salmo 139, o Senhor estava tecendo os meus ossos, e já sabia todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Já sabia o meu adultério, o meu arrependimento, etc. e tal. O arrependimento é conhecido por Deus antes dele chegar. Antes dele chegar, Deus já sabe se arrependeu ou não. Por que você acha que Deus desistiu de Saul e não desistiu de Davi? O pecado de Saul foi desobedecer um comando de guerra. O pecado de Davi é adultério, homicídio, mentira, manipulação. Porque Deus nunca viu o arrependimento de Saul. E na onisciência dele, ele sabe presente, passado, futuro, igualzinho. Tudo é igual para ele. Está escrito em Eclesiastes, a eternidade mora no coração do homem. O que é já foi, o que será também já foi. Deus já sabe tudo, por isso ele pode escrever o Apocalipse. Tudo já está patente aos olhos dele. Então, confessar não é para ele. Ele já sabe. Imagine, eu vou te falar de novo como uma instrução legal. Imagine que um homicídio é praticado e tem um policial que passa na hora do homicídio. E esse policial é a testemunha, dá voz de prisão, leva o homicida para a cadeia e faz um documento chamado auto flagrante ou auto de flagrante. Conta o que viu e anuncia com detalhes e assina como testemunha que tem fé pública. É um policial. Esse documento chamado auto de flagrante, por si só, é suficiente para condenação. Não precisa mais nada. Não precisa testemunha, não precisa prova material nenhuma, não precisa balística, não precisa nada. Só o auto de flagrante assinado por uma autoridade competente leva esse moço para a prisão. Sabe qual foi a autoridade competente que assinou o auto de flagrante do seu pecado? Foi Deus. Ele já viu. Lá no livro da sua vida, porque além do livro da vida, tem os livros da vida de cada um. Lá no livro da sua vida, Davi fala, no meu livro foi escrito todos os meus dias. Você estava lá no motel, 4 horas da tarde, print, está no livro da sua vida. A mocinha recatada estava lá de pernas abertas, print, está no livro da vida. Meu Deus. Não é para ele que temos que confessar, é uns para os outros. É como está escrito no livro de Tiago. Por que um para os outros, pastora? Porque Jesus escolheu assim. Quando ele estava andando entre os homens, um dia ele pergunta para os discípulos, quem diz os homens que eu sou? Tu és um profeta. João Batista, Elias, um profeta. E vocês, quem dizem que eu sou?
Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o que vai ser moído pelas transgressões, é o que vai levar ao pecado da humanidade. Como Pedro podia saber daquilo se estava vendo um homem de carne e osso diante dele? Filho de Maria, filho de José. Ele fala para Pedro: isso não foi humano. Não foi carne nem sangue que te ensinaram isso ou te revelaram. Mas em seguida ele disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E diz em seguida: dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares da terra será desligado no céu. Vamos lá, eu faço questão de interpretar direito esse negócio, porque é por uma má interpretação que Satanás consegue mentir para o povo da idolatria, que Pedro é que edifica a igreja, que Pedro, o primaz da igreja católica, o Papa é que edifica a igreja. Não, não é. Escute bem, língua portuguesa. Jesus fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta é ele mesmo. Esta mulher não é essa mulher e não é aquela mulher. Esta é a que está aqui. Essa é que está perto e aquela que está longe. Quando Jesus fala sobre esta pedra, ele está falando dele. A rocha eterna, a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram. Ele é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. É sobre Jesus que a igreja é edificada, não é sobre homem nenhum. Nenhum. É um equívoco da idolatria isso. Mas em seguida ele fala: tu és Pedro. Vou te dar a chave do reino dos céus. Eu vou lhe entregar a chave que liga e desliga no mundo espiritual. Jesus precisava desligar e ligar? Não. Precisava confessar para Jesus? Não. Por quê? Porque ele conhece os pensamentos. Antes do pecado ser nominado, ele já sabia. Ele já sabia que aquele homem que estava no tanque de Betesda, 38 anos tetraplégico, estava ali por causa de pecado. Tanto que ele encontra com aquele homem depois de livrá-lo daquela doença de tetraplegia. Ele fala: agora vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele sabia que aquele homem tetraplégico foi trazido do teto diante dele. Era por causa de pecado que estava no leito. Porque tem doenças físicas da carne, tem doenças da alma, psicossomáticas, e tem doenças pneumosomáticas, doenças espirituais. Ele sabia que aquele homem tetraplégico estava ali por causa de pecado. Por isso que quando descem o leito diante dele, ele fala: perdoados estão os teus pecados. Foi criticado pelos fariseus. Para Jesus nunca precisou confessar. Ele sabe, ele conhece. Mas os homens não podem ver o coração um dos outros. Então, para desligar, precisa confessar o pecado. E esse dar-te-ei a chave do reino dos céus é tempo futuro do verbo. Dar-te-ei é uma mesóclise: te darei. Te darei a chave do reino dos céus. E quando ele ressuscita dentre os mortos, ele aparece para Maria Madalena, madrugada. Na Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária. Em João 20 fala que de madrugada ainda estava escuro quando Maria Madalena foi ao sepulcro. Ainda escuro. Por que está escrito ainda escuro? Porque Deus quer nos mostrar alguma coisa que Ele quer falar de tempo. Era de madrugada, estava escuro. Quando ela foi ao sepulcro, ela viu Jesus ressurreto. E Jesus fala para ela: não me detenhas. Eu ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai. Mas vai e fala para os meus irmãos que você me viu. Engraçado que até ali ele não tinha usado a palavra irmãos. Ele chamou de servos, lavou os pés, chamou de amigos por causa da intimidade. Mas só depois da cruz, depois do sangue derramado, que ele compra povos de todas as raças, tribos e nações, ele chama de irmãos. Vai e fala para os meus irmãos: eu ainda não subi para o meu Pai. Ainda significa daqui a pouco eu vou subir.
e subiu. Quando você lê a carta aos Hebreus, você vai ver que ele foi ao santuário, no Santo dos Santos, levou o sangue do sacrifício, como um sumo sacerdote. Uma única vez, um único sacrifício, não precisa mais sacrifício de animais. Mas no versículo 19, ele volta. Ao cair da tarde, está escrito, madrugada ele falou, vou subir, sumiu. Ao cair da tarde, o dia inteiro fora, ele aparece para os discípulos. E ele sopra o Espírito Santo. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Se de alguns perdoardes pecados, serão perdoados. E se lhes retiverdes, serão retidos. Ele entregou a chave do reino dos céus. Ele entregou a chave do reino dos céus para a igreja. A igreja tem autoridade para ligar e desligar. A igreja tem autoridade para tirar a conexão com as trevas e colocar na luz. A igreja tem autoridade para ordenar que todas as conexões feitas sejam rompidas. Por isso que é preciso confessar o pecado. Confessar os vossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para serem curados. Pode muito em sua eficácia a súplica dos justos, aonde está escrito isso em Tiago, capítulo 5. Lá em Tiago, capítulo 5, começa dizendo assim, está alguém enfermo? Chame o presbitério, chame os presbíteros da igreja, vão orar pelo enfermo, ungir com óleo, e a oração da fé curará o enfermo, e o choro levantará. Legal, cura de enfermidade física. Unção com óleo, oração. Mas tem um ponto e vírgula, língua portuguesa. Ponto e vírgula significa que vai ter um assunto correlato, não é o mesmo, é conexão, mas não é só uma respirada. E depois do ponto e vírgula está escrito, se houverem cometido pecado, serão perdoados, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo. Espera aí, o presbitério ora e depois tem que os justos orarem também? Não, são duas situações diferentes. Uma doença física, uma doença de virose, um acidente vascular. É física a enfermidade? Unção com óleo, oração da fé. Mas se for resultante de pecado, tem que confessar. Tem que tirar da mão do cão a procuração dada. E aí qualquer pessoa pode usar a chave do reino dos céus, desde que seja justo. Justificado pelo sangue de Jesus. A oração do justo pode muito seus efeitos. 2, um confessa e o outro concorda. E podem desligar e ligar. E só depois disso é que você pode expulsar o demônio. Porque senão a porta está aberta ainda. E se ele volta e tem porta aberta, e a casa está lá bonitinha, arrumadinha, mas ainda tem coisa dele lá dentro, o estado da pessoa fica pior. Não manda embora demônio de quem não confessa pecado, que vai ficar pior a encrenca. Deixa ela ficar com os demônios de estimação que ela já tem. Porque senão ele volta com mais 7. E o estado fica pior. O que eu quero enfatizar para você com tanta informação rapidamente, overdose de informação, é que o pecado pessoal vai colocar você correndo o risco do inimigo matar, roubar e destruir. Você se arrepende, tem vida eterna. Mas aquilo que ele faz, matar, roubar e destruir, ele continua fazendo. Por quê? Porque você não prospera, e não é prosperidade financeira, é em tudo. Você quer ter uma ideia onde que Satanás pode tocar? Você quer ter uma noçãozinha básica do que ele pode fazer? Leia o livro de Jó. Toca nos bens, toca nos filhos, toca na saúde, toca em tudo, mata, rouba e destrói. Então, a lei da responsabilidade trata disso. Pecado, arrependimento, confissão, expulsão do demônio da sua vida, da sua história. E a lei da herança, ela está atrelada a isso também, sabe por quê? Porque o pecado não confessado, o pecado encoberto,
além de dar permissão legal ao inimigo para permanecer matando, roubando e destruindo, ainda dá a ele uma carta branca para ele tocar em 4 gerações. O pecado oculto de uma pessoa não elimina a herança espiritual decorrente do pecado dela. O pecado dela gera morte para ela. Se ela se arrepende, acaba a morte. Mas se ela encobre e não confessa, a morte foi cancelada, mas os seres espirituais ainda podem agir, ela não prospera e a herança dela não recebe a bênção, porque ela está com o pecado encoberto. Ai, ai, ai. Pode dizer ai, ai, ai? É. E a lei da herança, grafada nos 10 mandamentos, fala de visitar a iniquidade dos pais nos filhos. E eu ainda vou te falar como juíza, porque algumas pessoas dizem assim: não é justo, não é justo, os filhos não fizeram nada. Eles não fizeram nada. Pois é, mas para você ser herdeiro, você não precisa fazer nada. Você só precisa ter a legitimidade de ser filho, só isso. Imagina um homem rico, 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 de marré, 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 fazendo só coisa certa, abençoadíssimo esse homem. E tem 2 filhos bandidos, que fazem tudo errado. Esse homem constrói um bico do patrimônio. Quando ele morre, quem que herda o patrimônio dele? Por quê? Porque são filhos. Sois filhos, logo sois herdeiros. Sois filhos, logo sois herdeiros. Para ser herdeiro, basta ser filho. Faz o inverso. O homem constrói um patrimônio com ilicitudes, tráfico de droga, tráfico de arma, corrupção. Fica rico, 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 de maré, maré. E tem 2 filhos santos, 2 meninos de Deus. Não conseguem convencer o pai a deixar o pecado, mas esse homem enriquece. E quando ele morre, quem que herda todos os bens dele? Porque sois filhos, logo sois herdeiros. Você nunca escutou aquela história do homem que tem um filho fora de casa, escondido, ninguém sabe na família, ninguém sabe, teve um amante, a amante engravidou, e ele registrou a criança, essa criança foi criada longe de todo mundo, mas de olho nele, porque sabia que ele era muito rico, 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 e o dia que ele morre, aparece aquele menino com a certidão de nascimento dele. E tem direito, por quê? Porque é filho. Você não tem direito por fazer ou deixar de fazer nada. Só porque é filho. Só. O legado geracional de bênçãos e de maldições decorre pelo fato de ser filho só. Pastora, mas já que a cruz não passou, que a senhora está dizendo que a lei não passou, nem esse pedacinho da maldição não dá para tirar da lei? Não. Você tem que tirar, então, a parte da bênção, porque está juntinho. Amaldiçoa 4 e abençoa 1000, então risca os 2. Mas ninguém quer riscar a parte da bênção. Quer riscar só a parte da maldição. E eu vou te dizer uma coisa. Ao nosso redor, no meio do povo de Deus, famílias e famílias e famílias, com salvação garantida, com o nome escrito do livro da vida, ainda não estão desfrutando de vida abundante por causa das maldições. Eu quero te lembrar, elenco de bênçãos e maldições na Bíblia. Tem bênção, tem chuva, no tempo certo. Chuva serôdia, chuva temporã. Tem maldição, tem seca. Tem bênção, tem saúde mental. Tem maldição, tem loucura. Tem bênção, tem saúde física. Tem maldição, tem enfermidade. Tem bênção, tem dinheiro até para dar para os outros. Tem que tirar o velho para pôr o novo, de tanto que tem. Tem maldição, tem falta de tudo. Tem bênção, tem filhos, toma nos braços os filhos dos filhos. Tem maldição, enterra filhos. Ou tem ventre seco, esterilidade. E eu pergunto para você, chuva, dinheiro,
filho, é assunto de vida eterna? Não. É assunto da sua caminhada aqui agora. Na vida eterna, o céu ou o inferno. O lago de fogo e de enxofre ou a glória de Deus permanente. E as nossas famílias construíram legados para nós. E nós construímos legados para os nossos descendentes. O nosso pecado vai trazer consequência para 4 gerações. Se arrependermos e confessarmos, elimina isso. Os nossos antepassados não foram ensinados, se foram crentes, ou se não se converteram, não podiam fazer o rompimento. Pastora, mas a cruz não resolveu tudo? Perfeitamente. Quando Jesus diz está consumado, está consumado. Agora presta atenção, nada na cruz é automático. Ele morreu na cruz para perdoar o homem do pecado, para salvar o mundo. Ele foi enviado ao mundo para salvar o mundo, está escrito. Hoje somos 8 bilhões sobre a face da terra. Todos estão salvos? Não. E quem está salvo? Quem vai à cruz com arrependimento. A oferta do perdão só é benefício para quem vai em busca dele. Senão não é. Senão ele não vale. Na cruz ele morreu também para curar as nossas enfermidades. Além de perdoar as nossas iniquidades, curou as nossas enfermidades. E aí não adoecemos mais? Todos os convertidos não têm mais doença nenhuma? Acabaram as doenças da face da terra? Não. Mas toda vez que adoecemos, vamos à cruz. Pedimos a cura. Quando Jesus estava entre os homens, o poder de Deus estava com ele para curar. Ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curando todos que iam a ele. Todos. Mas tinham que ir a ele. E às vezes com um sacrifício. Aquela mulher do fluxo de sangue teve que irromper uma multidão, com medo do preconceito, da rejeição, do repúdio, mas ela foi até Jesus para ser curada. O homem que foi descido no teto, tetraplégico, teve que passar por toda aquela estratégia difícil e perigosa, de descê-lo num leito no meio da multidão. Há um esforço pessoal. Todos tinham que ir a Jesus, todos. Tem uma parte que o homem é que tem que fazer. Aquele moço gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você acha que ele queria um abraço? E você acha que Jesus pensou que ele queria um abraço? Porque Jesus falou, o que queres? Quero ver. Por que Jesus precisa ouvir que ele quer ver? Porque é a manifestação da vontade dele. A tua fé te curou, a tua fé te salvou, é assim que Jesus fazia. Mas tinha que ir a ele, a cruz não é automática também para romper as maldições. Na cruz ele também fez-se maldito no nosso lugar, Gálatas 3,13. Mas é preciso irmos à cruz, levarmos a nossa herança, as nossas heranças malignas. A solução está no livro da lei, Levítico 26, a partir do versículo 3, fala de maldição, a partir do 14 fala de bênção. No versículo 40 está a solução. Mas se confessarem as vossas iniquidades, as iniquidades dos vossos pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e tomarem por bem o castigo da iniquidade, eu me lembrarei da minha aliança. Se confessarem, é uma condição, as vossas iniquidades, os vossos pecados, e as iniquidades dos vossos pais. Se eu não confessar o meu pecado primeiro, eu não vou romper maldição, porque eu tenho uma porta aberta para Satanás ainda. Primeiro eu tenho que me limpar, e me limpando, agora eu posso romper com as heranças que recebi. E outra coisa, tomarem por bem o castigo da iniquidade é reconhecer a justiça de Deus.
É porque o Senhor é justo, é porque o Senhor é justo, é porque o Senhor é justo que está acontecendo isso. O Senhor tem uma lei, o Senhor está aplicando a sua lei. O Senhor é o juiz, é o legislador, e o Senhor está aplicando a sua lei. E aí eu preciso quebrar um paradigma para você. Eu trouxe só uma caixa de livro, Quebrando Paradigmas Soberanos Espirituais. Tem uma segunda caixa que eu ia levar para a igreja onde eu vou ministrar amanhã, da minha discípula amada aqui, pastora Eliane. Ela falou que ela deixa a caixa aqui com a igreja, se a igreja quiser. Esse livro chama Quebrando Paradigmas Soberanos Espirituais. Eu não carrego livros onde vou pregar. Tem 20 livros escritos. O 21º está saindo do forno hoje, um livro de orações. Eu não carrego porque, pensa bem, eu saio da minha casa e viajo o mês inteiro. Nos últimos 15 dias eu estive nos Estados Unidos, no Paraguai, eu estive em Santa Catarina, em Cascavel, no Paraná. Estou aqui, daqui vou para Curitiba, de Curitiba vou para Joinville, de Joinville vou para Espírito Santo vou para Manaus, e por aí afora. Se eu carregar a caixa de livro para tudo que é lugar, eu tenho que andar de caminhão. Não dá. Mas ontem o pastor Otto falou, vou levar uma caixa para essa igreja. Sabe como é o nome do livro? Quebrando Paradigmas Soberanos Espirituais. Quebrando paradigmas é quebrar estruturas mentais, desfazer conceitos e preconceitos. Então eu vou quebrar um paradigma para você. Maldição não é um ato do diabo. Maldição é um ato de Deus. Por isso que ele fala, se confessarem os vossos pecados e os pecados dos vossos pais, e tomarem por bem o castigo da iniquidade, tomarem por bem que eu estou fazendo isso. Sou eu. Maldição é um ato de Deus. Maldição é um ato de justiça de Deus. Escute bem, olha para mim. Quando Caim mata Abel, Deus chega para Caim e fala, não está Abel, teu irmão. Ele fala, eu sou responsável pelo meu irmão? Deus fala para ele, és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quem amaldiçoa Caim? Deus. Quando ele chega para Abraão, abençoarei os te abençoarem, e amaldiçoarei os te amaldiçoarem. Quem amaldiçoa? Deus. Quando o Velho Testamento termina, ele fala que se não houver a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Você vai tirar uma foto minha, amor? Eu vou fazer uma. Tirou? Ele fala que eu faço careta o tempo todo, que ele não consegue tirar foto. Mariana, ajuda ele, Mariana. Ajuda, Mary. Quem que fala no livro de Malaquias, Velho Testamento, último livro, último capítulo, se não houver a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, ele virá e ferirá a terra com maldição. Deus, é Deus que ameaça a maldição. Quando você lê a história de Davi, capítulo 12, Davi adulterou, Davi matou, foi confrontado pelo profeta Natã. O profeta fala, como você deu motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Vai ter morte na sua casa. Se derramou sangue, vai ter morte na tua casa. E Natã foi para casa. 2 Samuel, capítulo 12. E o Senhor feriu a criança. O Senhor matou a criança que nasceu de Davi e Batseba. No 8º dia morreu a criança, que o Senhor feriu. Está escrito na palavra. É Deus que pratica a sua justiça. Por isso que ele diz, se confessarem as vossas iniquidades, as iniquidades dos vossos pais, e tomarem por bem o castigo da iniquidade, vai mudar o quadro. Fazer de conta que não existe a maldição, não acaba com ela. Ou eu vou participar de encontro, pós-encontro, reencontro, desencontro, sei lá mais o quê, e vou quebrar a maldição. A maldição você não quebra, é ela que te quebra. É ela que te quebra. Você não quebra a maldição. Você reconhece o pecado dos antepassados e confessa o pecado dos antepassados.
E você confessa não para a salvação deles, mas para reconhecer a existência da herança e renunciar a ela. Como é que você renuncia a uma herança sem juízo? Uma herança material. Teu pai morre, deixa um patrimônio fabuloso, mas você não quer receber. Você tem um irmão pobre, você é rico, você prosperou, o irmãozinho não prosperou, e você quer abdicar da sua parte, abrir mão em relação ao teu irmão. Eu não vou pegar, não basta. Porque o direito de herança também é sucessório. Teu filho pode pegar, teu neto pode pegar. Para acabar o direito, tem que renunciar ao direito. Tem que entrar com um processo. Chama jurisdição voluntária, não tem briga, não tem oposição, é só um requerimento para um juiz. E nessa petição você vai dizer que é filho, vai reconhecer o patrimônio, vai juntar os documentos e vai expressar a renúncia ao direito de herança. O juiz vai te chamar, vai querer te ouvir, vai confirmar que você não está sendo obrigado por ninguém, está no livre exercício das faculdades mentais e vai homologar a sua renúncia. E ela é irrevogável, não pode voltar atrás. Exatamente assim no mundo espiritual. Eu confesso para renunciar à herança, para reconhecer que ela existe. E quando eu confesso, ela termina. Ela acaba. Se a igreja fizer isso, vai começar um tempo em que não se falará mais de maldição hereditária, mas só de bênção hereditária. Porque rompeu com as heranças, rompeu com tudo. Pastora, por que a senhora tem Bíblia e não abre? Eu vou abrir para você não ficar com raiva de mim. Na verdade, queridos, nossa Bíblia está desmanchando. Eu ganhei uma novinha ali, dei uma folheada nela, não gostei, tem algumas variações. Olha, está desmanchando, está caindo folha para todo lado. Já foi reencadenada 3 vezes e já não tem mais jeito. Outro dia uma pessoa falou bem, desapego nada. Isso aqui é uma relíquia. Isso aqui vai ficar de herança para os filhos, cheio de anotação, cheio de estudo, desapega coisa nenhuma. Eu quero ler para você um texto só, do Velho Testamento. Um texto. É a história de Noé. Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, o homem perdeu a glória de Deus pelo pecado, o DNA de Deus foi embora, o DNA do cão chegou, e do cachorro não, do cramunhão. Chegou e o homem se tornou mau. E Deus quis exterminar o homem. Em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, está escrito assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Era homem justo, íntegro e reto entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, no meio de uma geração corrompida, perdida, no versículo 11, que a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência, viu Deus que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Deus encontrou um homem, que era justo, íntegro, reto e andava com Deus, cujo nome era Noé. E esse homem tinha 3 filhos, versículo 10, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. E entrou na arca com a família. Você conhece a história? Deus ordenou a feitura da arca, deu as dimensões. Noé fez exatamente como Deus disse, colocou todos os animais que Deus ordenou que colocasse. Veio a chuva, as águas subiram, morreram todos. Todos os seres viventes que estavam sobre a face da terra. Deus tinha um propósito de começar nova geração a partir de Noé. Nova humanidade. Esse era o plano. Não era lavrador. Capítulo 9. O justo, o íntegro, o homem que andava com Deus, faz algo que há
oportunidade é dada para o inimigo trabalhar outra vez. 20:9, versículo 20 de Gênesis 9. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã. Quem é Cã? É um dos 3 filhos. Ele tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé, Sem, Cã e Jafé, Sem, Cã e Jafé. Cã tem um filho chamado Canaã. Cã, filho de Noé, pai de Canaã, que é neto de Noé. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, o pai está peladão, bêbado dentro da tenda. Deve estar vomitado, urinado, como fica um bêbado completamente descomposto, desprovido de compostura. Fê-lo saber aos seus 2 irmãos. Quem são os 2 irmãos? Sem e Jafé. Então, Sem e Jafé tomaram a capa, puseram-na sobre os ombros, sobre os seus próprios ombros, ombro de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Entra na cena comigo. O jovem Cã entra na tenda, não sei por qual razão, encontra o pai nu, bêbado, dormindo, embriagado, descomposto. Não cobre o pai, não fecha a tenda, não fica de guarda na porta para que ninguém mais visse, mas sai dali e expõe a nudez do pai para os seus irmãos. Ele disse com detalhes o estado deplorável que estava Noé. Por isso os irmãos entraram de costas para não ver. Por isso entraram de rosto desviados para não ver. Porque a cena que o irmão descreveu, eles não queriam ver. E cobriram o pai. Não viram e cobriram. Não quiseram que o pai tivesse notícia de que viram o pai pelado. Queriam que o pai fosse protegido e diminuída a vergonha do pai quando tudo acabasse. Então, são 3 filhos. Cã é o mais novo. Cã tem um filho chamado Canaã. Sem e Jafé, do meio mais velho. Sem e Jafé fizeram tudo certo. Cã fez tudo errado. Despertando Noé do seu vinho, versículo 24. Soube o que lhe fizeram o filho mais moço. Quem é o filho mais moço? Diga Cã. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço, Cã. E disse: maldito seja Canaã. Quem é Canaã, filho do pão? É filho de Cã. Eu acho que está muito claro aqui. O pecado é de Cã, mas a maldição vem a partir do Canaã, vem a partir do filho de Cã. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Não é dos pais nos pais. É dos pais nos filhos. É dos pais nos filhos. Pastor, ainda não tinha havido os 10 mandamentos, o Monte Sinai, as tábuas da lei. É verdade. Mas Deus não muda. Nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o eu sou, não é o eu fui, nem o eu serei. Essa sempre foi a justiça de Deus. Sempre foi a base do seu trono. Ele sempre agiu assim. Então, queridos, eu não vou me prolongar muito, eu acho que eu joguei para você o que é mais importante. O conhecimento de que na Bíblia existem heranças espirituais. A senhora não falou nada do Novo Testamento, é mesmo? Você aguenta mais um pouquinho? Eu vou te falar do Novo Testamento. 5 minutinhos. Então, vamos lá. Novo Testamento, Evangelho de Mateus. Jesus não tinha problema com o diabo. Os demônios se prostravam diante de Jesus. O Gadareno tinha uma legião. A legião se prostra diante de Jesus. Jesus tinha problema com religiosos. Jesus tinha problema com fariseus. Jesus tinha problema com escribas. Em 23 de Mateus, ele está confrontando os fariseus, escribas e fariseus.
23, a partir do 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 15. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Quando chega no 27, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Sepulcro caiado é túmulo pintado de branco. Vocês são semelhantes, parecem túmulo pintado de branco. Por fora, vocês parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de morte e de toda imundícia. Ele vai explicar o que é isso. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Hipocrisia, aqueles homens sabiam o que era. Falsa manifestação de caráter. Parece bom, mas não é. Parece justo, mas não é. Parece íntegro, mas não é. Parece honesto, mas não é. Ele não precisava explicar o que era hipocrisia. Ele falava raça de víboras. Ele chamava de hipócritas. Mas ele vai explicar o que é iniquidade. Está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Língua portuguesa, e é uma conjunção aditiva, que significa também. Vocês estão cheios de hipocrisia e também de iniquidade. E o que é iniquidade? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Vocês estão enfeitando os túmulos dos homens que seus pais mataram. Vocês estão enfeitando o túmulo dos profetas que seus pais mataram. E vocês estão dizendo que não tem nada com isso. Nada. Vocês eram criança, não podia ser cúmplice mesmo. Vocês não viveram naquele tempo. Então, vocês estão enfeitando os túmulos e dizendo que seus pais mataram e que vocês não têm nada com isso. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Sabe o que vocês estão fazendo, na verdade? Vocês estão dando testemunho de que vocês são a outra geração dos que derramaram sangue. E aí ele diz o quê? Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Isso aqui é água de coco. Encher a medida é colocar mais água de coco. É colocar a mesma substância. Não é outra substância, então seria uma mistura. Quando você compra mussarela, presunto, mortadela, bota aí, mortadela, bota aí, enche a medida. Mais um pouco. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, versículo 34. Ele está dizendo, vocês vão fazer a mesma coisa que seus pais fizeram. Vocês são os filhos dos que mataram, vocês vão matar também. Essa raiz de iniquidade vai brotar nessa geração. Vai repetir. Por isso, versículo 34, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Vocês vão fazer igualzinho aos seus pais. Para que sobre vós, sobre esta geração, recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste do santuário ao altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Como assim? Desde o sangue de Abel? Abel não é o primeiro sangue derramado na terra? É. Até o sangue de Zacarias, quando foi que o sangue de Zacarias foi derramado? 400 anos antes de Jesus nascer. 4 gerações antes. Jesus está dizendo para aqueles homens, desde o primeiro sangue derramado sobre a face da terra, até o sangue derramado 4 gerações antes de vocês, virão sobre vocês, há de vir sobre vocês. A maldição desse sangue derramado vai chegar até vocês. Por quê?
Porque ninguém se arrepende, ninguém confessa, ninguém reconhece, só conta história. Só conta história. Quando Noé disse, maldito seja Canaã, você sabe o que resultou dessa maldição? Toda a terra de Canaã foi amaldiçoada, porque uma geração veio depois da outra geração, e foi depois da outra geração. E a maldição se propaga, porque 4 gerações é um perímetro de tempo para resolver. Imagine você 4 gerações, vamos lá, 1, 2, 3, 4. Confessou, rompeu, desligou, acaba aqui. Mas se não acaba aqui, alguém vai repetir no meio dessas 4 gerações a mesma transgressão. E aí sabe o que acontece? Começa a contar mais 4. E ninguém se arrepende, ninguém confessa, ninguém acredita. E alguém vai fazer também. E vai vir mais 4. E mais 4. E mais 4. E desde o sangue do justo Abel. Jesus está falando para homens contemporâneos dele, que estavam vivos e ativos com ele naquele tempo. E ele está dizendo para aqueles homens que desde o sangue do justo Abel viria. Sim. Por quê? Porque contar história não é reconhecer pecado. Contar história não é reconhecer pecado. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu atendi uma moça que havia uma maldição de derramamento de sangue, histórias de doenças graves, suicídios, homicídios, até que um filho dela de 14 anos se enforca. E ela foi buscar ajuda. E quando ela começa a contar a história dos antepassados, tinha até orgulho no que falava. Meu avô era cangaceiro, cabra macho. Minha família não levava desaforo para casa. Eu não vi ela dizer assim, pastora, minha família derramou sangue inocente. Se cangaceiro eles foram, deixaram viúvas, deixaram órfãos, mancharam a terra de sangue. Vergonha para nós isso. Confessar pecados. Não é contar que aquele avô garanhão se deitava com todas as mulheres e fazia filho para todo lado. E contar isso com orgulho. É dizer, meu avô foi indigno, desonrou sua família, defraudou mulheres, gerou filhos bastardos. Confessar pecado é diferente de contar histórias. Eu estou te mostrando no Novo Testamento. Maldição. Jesus abrindo a boca para dizer que vem desde Abel até Zacarias sobre uma geração contemporânea dele. Eu vou terminar desafiando você. Você recebeu uma gota só. Meu nome é Tânia Tereza com Z. Tânia Tereza. Eu tenho um canal oficial no YouTube que tem mais de 700 vídeos, que já passa de 64 milhões de visualizações. Lá tem muito sobre esse assunto. Eu tenho um curso online, um SILC, Seminário Intensivo de Libertação e Cura, que você pode fazer dentro da sua casa. É um curso que tem duração de 6 meses, são 12 aulas só para você assistir em 6 meses. Dá para você assistir 10, 20 vezes as aulas. E quando você assistir, você vai identificar os seus pecados pessoais. Vai identificar as heranças, os sintomas das heranças. Herança de feitiçaria traz doença na cabeça e no pescoço. Quando você vê uma família com histórico, aneurisma, tumores, cegueira, surdez, esquizofrenia, seja doença física ou mental, bipolaridade, autismo. Vai fazer um mapeamento, você vai ver se não tem obra de trevas na ascendência. Derramamento de sangue, morte prematura, acidentes frequentes, doenças graves.
homicídios, abortos na família. E você vai identificar os sintomas das heranças. Você vai ouvir tanta coisa. E vai poder ficar livre, fazendo o que é certo e do jeito certo. Se esse assunto não fosse da maior importância para mim, instruir a igreja, você acredita mesmo que eu, com 76 anos, dirigiria 5 horas para estar aqui te ensinando isso? Claro que não. Mas eu tenho uma missão. E é por causa dessa missão que eu estou aqui. Eu desafio você a fazer o Silk Online, se não puder fazer o presencial. Tem todo mês o presencial. Esse mês nós vamos fazer, começando segunda-feira em Joinville, a edição de número 109, 110 ou 109? 109. Aí no mês que vem tem interior de São Paulo e tem Brasília. E no outro mês tem na Europa, já teremos o 5º Silk na Europa. Mês passado tivemos nos Estados Unidos. E por aí afora. Todo mês tem. Presencial, 5 dias, mergulhado na palavra e tendo a oportunidade de confessar pecados. Não posso fazer presencial, faça online. Não deixe de fazer. É a sua história, a história da sua descendência. Depois que você fizer o Silk Online, pastor, eu preciso confessar pecado, e agora? A mesma equipe que trabalha no presencial, mais de 100 pastores, eles atendem online também. Você vai procurar e vai ter atendimento. E vai desligar tudo da sua vida do império das trevas, não vai deixar nenhuma unha na mão do cão. E assim vai limpar a sua descendência. E no Silk Online também você vai aprender tudo sobre herança, ainda vai ter as orações para renunciar à herança. Pastora, por que a senhora não faz agora? Porque você precisa entender tudo, senão é reza. Oração sem entendimento é reza. Não adianta. Não vou botar você para repetir igual papagaio. Mas eu sei que o resultado é espetacular. 40 anos fazendo isso. E 40 anos recebendo testemunhos de mudança de família. Aqui mesmo tem uma família, fica em pé. Ela foi lá no hotel e disse para mim, a minha família foi transformada. Ela fez o Silk, participou do Silk, teve a experiência de libertação e a história da família mudou. E eu termino aqui. Eu vou pedir ao pastor Otto e a Mary que aproveite que eu estou em pé e tire uma foto bonita minha, linda, maravilhosa, assim. Ele é tão bonitinho, gente. E eu vou orar com você. Pai, aquilo que eu não pude explicar, pela minha limitação humana, porque na minha alma está o meu cérebro, o meu intelecto, mas a revelação está no meu espírito, Pai. Aquilo que eu não pude falar por causa da grandeza da revelação e da limitação que eu tenho, Pai, humana, eu peço ao Senhor que complemente na vida dos teus filhos. Instrui eles, Pai. Instrui, porque eu sei que o Senhor está preparando a noiva para o encontro com o noivo. Eu sei que a noiva está sendo limpa, Pai, limpa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, vestes limpas para o encontro com o Redentor. Não queremos deixar nenhuma unha da nossa vida na mão do inimigo, Pai. Não queremos, porque queremos ver uma genealogia bendita também na terra. Não geramos filhos para calamidade. Não queremos ver a nossa descendência, Senhor, perecer. A Tua palavra da unção messiânica promete que edificariam cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. E que seríamos chamados famílias benditas do Senhor, e eu creio nisso. Por isso, Pai,
Em nome de Jesus, acrescenta aquilo que precisa saber, Pai, o teu povo aqui, para que possa haver a transformação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar um glória a Deus? Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.